Segundo, ele queria as características dos guerreiros, se eram fortes ou fracos. Quem está lá na tua casa, fraco ou forte? Os guerreiros, porque todos, Deus disse, todas as almas são minhas. Acabou-se. Toda alma é de Deus. Todos são guerreiros de Deus, filhos. Eles são fracos ou fortes? Os que estão lá, na tua terra, na tua casa. Pastoras, eles são fracos. Vive na bebedeira, vive na mentira, eles são fracos. Você tem que mapear isso. Não, pastor, tem um que esse é o pior, esse é forte. Esse, a senhora não sabe o que ele faz com a minha mãe. A senhora não sabe o que ele faz comigo. Você não sabe o que ele até já me bateu. Esse é forte. Identifique os guerreiros que estão lá. Comece a ver espiritualmente. Esse valente que está lá é forte ou fraco? Porque tem os demônios fracos, os mirinzinhos velho, mas temos as potestades. Quem está lá? Eu não sei não, pastor. Você já devia saber. Então Deus está dizendo: o que estão habitando lá é forte ou fraco na tua casa? Porque você vai ter que vencê-los. E você não vai vencê-los sem conhecê-los. Foi por isso que Deus disse: para uma grande conquista vocês vão ter que ter uma grande guerra. Eles tinham que entrar em Canaã. E Deus disse: o povo, aí Deus lá com o Espírito Santo, o povo vai entrar e eles não estão sabendo. Eles vão encontrar os bárbaros, homens traiçoeiros. Os bárbaros de Satanás são os principais, é a linha dos Exu de morte, é a linha do vício, é a linha das psicopatias, dos transtornos. É forte, esse valente lá é forte. Ele é forte, que eu digo, na atuação que ele está. Ele não é forte para você. Mas quando você vai enfrentar o valente, que ele é forte, você tem que ter um preparo adequado. Você não pode enfrentar um valente forte de qualquer jeito. Primeiro, ele é estrategista, então você tem que entrar com o quê? Com estratégia do Espírito Santo. Primeiro, ele é um guerreiro forte que está na batalha há muito tempo, ele tem experiência, então você vai ter que ser uma pessoa altamente conhecedora das estratégias da Bíblia, porque senão ele te enrola. Você está entendendo isso ou não? Qual a qualidade dele? Deus não bota assim, qual a característica deles lá? Porque às vezes tem demônio que é demônio velho mentiroso, tal, que é fraco, é rapidinho, uma oração liberta. Mas tem espírito que não é só uma oração. O do vício, o da orgia, os das doenças mentais. Você liberta. Porque a libertação é para crente bom. Não é só para crente, é crente e do bom. Então, qual é o povo que habita lá? É forte ou fraco? Você já vai olhando. Uma casa que tem um filho que quebra tudo, que dá em pai, dá em mãe, dá em todo mundo, você é forte. O valente. E a quantidade? É pouco ou muito? Ora, eles trabalham em grupos, eles trabalham em demandas. O diabo raramente trabalha só. Ele não trabalha só. Ele trabalha em demanda, em grupo, em falange. Pessoal, é fácil sair quando você sabe voltar, como diz o Matuto, os passos que você entrou. Vou falar sobre isso. O ataque espiritual na tua vida, como é que se dá? Você tem que rastrear. Hoje a gente está rastreando na casa. É assim que tem que ser. Outra coisa, a qualidade da terra do seu adversário. Que qualidade é? Que espírito está na terra que você vê a reprodução dele? Que espírito está lá
que você vê a reprodução dele no pai, na avó, no tio? Qual? Você está olhando ele? Estou olhando, ó pastor, meu pai. Ah, todo mundo está vendo? Então, esse espírito, esse adversário está habitando lá de várias terras. Ele diz, meu Deus, meu pai igual ao meu avô. Meu Deus, você está vendo ele? Você vai ver tudinho. Agora, isso é para quem quer, porque não é fácil. Chega de crente ter um engano que não, eu vou para a igreja que o pastor vai libertar minha casa. Vai não, é você que vai ter que libertar. Vou te dar um apoio, uma ajuda, a gente dá uma ajuda. E aliás, que você vai precisar. Porque sem o apoio da cobertura espiritual também você não vai, você não anda. Esse apoio você vai ter. E o apoio central que é do Espírito Santo. Agora, se você não for, nem o Espírito vai, nem ele vai me levar. Você entende? Você não tem que ter medo do diabo. Eu falei para você, o diabo não pode fazer nada com você. Ele não tem poder de retaliação, nem tem poder de legalidade. Ele não tem. Então pronto. É debaixo do seu pé. Os adversários que estão lá, eles estão em arraiais ou fortaleza? O que é que você entende isso aqui espiritualmente? No arraial, possivelmente, o líder do arraial, ele aparece na porta. Que são os demônios, os dominadores. Mas a fortaleza, é a abelha rainha. Você sabe o que acontece com a abelha rainha? Ela fica dentro da colmeia lá no fundo, ninguém pega ela. Todos os apicultores vão lá, tiram as abelhas, tiram os mel, tiram tudo, mas ela, se matar ela, acaba a colmeia. É isso que você tem que fazer, você tem que arrancar ela lá de dentro. A fortaleza tem um lá dentro, protegido por milhares. Por isso que Deus está perguntando: os adversários que estão lá, eles estão em arraiais ou em fortaleza? Uma pessoa que tem um tronco, né, de feitiçaria no legado completo é uma fortaleza. Doutrinas que foram colocadas dentro de uma pessoa, na sua mãe, por exemplo, pessoas que estão dentro de seitas há muitos anos, vai precisar muito de Jesus, porque é uma fortaleza implacável. Ela tem resposta para todos os escritos da Bíblia, porque ela foi preparada, uma fortaleza. Você vai ter que derrubar ela. Como? Pergunte para quem mandou você mapear. Ele vai dizer. Você está compreendendo? Por isso que quando Deus mandou o povo entrar, pergunte para lá os arraiais. Eles estão aonde? A terra é o quê? É fértil ou não? A árvore ou não? Tudo foi Deus que fez essa pergunta. A árvore, o que você entende? Vamos agora puxar para o lado espiritual para ver se vocês estão entendendo. A terra da sua casa, ela é fértil ou não? Tem árvore lá? O que você entende dessa fala? Está debaixo de uma fortaleza que gera esse fruto. Isso. Repetitivo. Repetitivo. Exato. Porque tem fortaleza no legado geracional que ainda não se manifestou na casa. Ela não está fértil. Por isso que tem que fazer um mapeamento. Muito tremendo. Ela está aqui, nessa linhagem, debaixo dessa fortaleza. O diabo vai começar a vir. Quando eu estou orando, buscando a Deus, jejum por ela, a força vai perdendo. Vai. Aí o diabo vai fazer o quê? Buscar reforço. Isso. Exatamente. É uma árvore. Trazer o quê? Conexões. Para botar por fora. Exato. Trazer a fertilidade Da árvore. Exato. Isso aí. Então comece a ver. Então como é que você vai entrar numa batalha? Pai, a árvore tem fruto fértil. Quais? Aí você vai ter. Por isso que você tem que anotar num papel. Isso é jejum e oração implacável. E pastor, agora tem uma coisa que eu disse para ele: quando tiver uma passagem de sangue, por mais que tu ore pelos teus filhos, tudo bem, Deus vai poupar eles de muitos problemas. Vai. Mas ainda ficou um legado geracional lá de trás. Vai.
o legado dos nossos filhos só vai ser curado, só eles. Só eles. A nossa, por quê? Por quê? Porque a cura vem pelo confronto. E não tem como Deus confrontar meu filho por mim. Ele me confronta. Ele me confronta. Por quê? Porque eu estou buscando. Aí eu vejo. Aí eu oro. Até eu estava orando sobre os legados, sobre a vida dos meus filhos. Que eu vejo alguns se manifestando ainda. Está lá. Aí o que é que eu peço para Deus? Senhor, que essa árvore seque. Que essa árvore seja estéril. Porque você tem que orar mapeado. Você orando corretamente, Deus pode fazer. Você tem que se libertar. Por isso que a gente está fazendo um seminário de libertação. Porque eu tenho que me libertar dessas cadeias, dessas árvores, e eu tenho que libertar eles. A consciência minha, ela tem que ser controlada totalmente pelo Espírito. Porque tirado não vai ser. Pode falar, pai. Isso. Ela pode gerar árvore e enfermidade. Isso. E é exato. Ela traz os frutos do tronco. Geralmente a árvore de idolatria, ela traz casamentos fracassados, doenças em todas as ordens, em juntas, em medulas e no sangue. É a iniquidade da idolatria. Porque toda idolatria é feitiçaria. Isso. Porque tá assim. Ele pegou um galho e botou. Isso. Está fértil. Então como é que você vai orar? Seca. Você tem que identificar a árvore. Você saber se ela está fértil. Quando é que ela está fértil? Ela está produzindo. A seiva está lá de vento e poupa. Vai ver como sua oração vai mudar e muito. Sim, então quando você mapeia que você vai jejuar, isso aqui não pode ser feito sem jejum. Não pode. Você vai ter que dobrar os seus joelhos. Eu estou aqui em jejum. Estou olhando aqui, ó. A terra na minha casa é assim. Os moradores é assim. A árvore é essa. Você vai ter que. A sua oração, pare de orar. Porque o que acontece hoje? De proliferar os pecados dentro da igreja. E as pessoas que são salvas, elas não têm um cunho espiritual. Se eu sei que minha mãe é feiticeira, eu sei. Eu não posso orar, pegar, jejuar e orar e dizer: Senhor, entra na vida da minha mãe, Senhor, e abençoa a minha mãe, Senhor. Eu não posso fazer isso. Quando eu digo isso, eu estou impedindo Deus de tratar. Porque eu não oro assim nem para meus filhos. Eu chego a ponto de dizer: Senhor, tu sabe o coração, se não muda, prepara e leva. Porque se você ficar todo tempo, Deus abençoa minha mãe, Deus abençoa meu filho, oh meu Deus, o meu filho precisa de não, meu filho precisa de tata. Quebra ele bem no meio, poupa a alma. Eu faço igual a oração de Jesus. Jesus diz assim: Pedro, o diabo vem te peneirar, mas eu intercedi para que tua fé não. Ele não intercedeu para tirar o tratamento, não. Porque na verdade o tratamento de Deus não é Deus que vai dar. Quem é que vai fazer? Que Deus vai usar quem? O diabo. Deus queria tratar Pedro. Pedro era um psicopata, arrancando o réu ao povo e querendo mandar fogo. Ele era perturbado. Aí Deus disse: vai. Jesus só diz assim: a alma dele não. A alma é minha. Então o diabo fez o que fez ali com Pedro. Muito antes de dele negar, foi muita coisa que o diabo usou a cabeça dele. Mas ele negou. Foi muita coisa que ele falou, usou a cabeça do menino. Botou tudo em xeque-mate. Porque a gente vê aquela frase: Pedro na primeira, segunda, terceira, o cara cantou. Foi só aquilo não, irmão. Foi muitas horas. E quando chegasse no ponto de a fé de Pedro desfalecer, Deus ia arrancar a obra das trevas. Então é isso que você tem que orar. Senhor, trata com o meu filho, trata até a fé dele não desfaleça. Ele vai acordar crendo em ti. Só um versículo. E pastor, se a gente for estudar, por exemplo, a vida de Davi, vamos ver o que Davi foi um homem de Deus. Foi. Mas ele deixou o legado da raiz.
do adultério, ele não foi curado do adultério. O que derrubou o coração de Salomão? Foi a mulher. As mulheres, foi a mesma coisa de Davi. Exato. Não foi curado. Mas é porque eles lá não tinham o Espírito de Deus. Hoje a gente tem. Por exemplo, essa revelação vem aqui, só quem tem é nós. Eles não tiveram. Eles viram o literal. Entendeu, né, Paulo? E a gente tem que viver em literal. Todo versículo bíblico tem um rema. Você sai do literal. Por isso que Deus disse que a letra mata. Porque se eu ficar só nessa letrinha aqui, eu vou só ler que eles desviaram a terra, que eles negaram a terra, que a uva era grande. Vou ficar só nisso. O que é que isso vai mudar em mim? Nada. Agora, se eu chego e começo a colocar o espiritual, que é o rema, nela, aí você vê como ele está mexendo nas cabeças. Porque na verdade é o rema. É a revelação, é o Cristo ressuscitado. O Cristo homem é a letra. O Cristo ressuscitado é o rema, é a revelação, é a luz. É aquilo que tu lê uma frase e tu destrincha um livro. Aleluia. Não tem como uma frase dessa se transformar em um livro se não for o rema. Oi? Não tinha um novo nascimento, não tinha a morada do Espírito, não tinha, o Davi tinha unção porque o Espírito veio, coisou ele e voltou, ungiu ele, o rei, com a taça, com um chifre, era só aquilo que ele tinha, e ele foi muito top, porque ele era tão de Deus, que ele sabia que tinha algo dentro dele que ele não vencia, que é a iniquidade, só que ele não sabia como fazer, ele sabia, ele falava, alma, por que não te abate? Ele entendia as coisas, mas ele não tinha um rema, porque o rema é o Espírito, é você ser morada dele e ele mexer dentro de você. Paulo sabia, é por isso que ele falou dos principais lá em Efésios, porque Paulo foi revestido, falou mais língua estranha do que qualquer um, ele tinha muito poder. Glória a Deus, irmão. Então, escreva os passos para você fazer isso. Esse mapeamento aqui, ele tem que ser identificado. Você vai orando, vai vigiando, vai vendo, vai anotando. Isso não é oração de libertação para um dia, isso é para meses. Porque muitas pessoas não libertam a casa. Porque o reconhecimento da batalha é uma prática extremamente necessária e essencial. A pessoa está dentro de uma fortaleza, como a gente viu aí, passo a passo, e ela fica, Pai, em nome de Jesus, liberta minha mãe. Pai, em nome de Jesus, liberta meu pai. Pai, meu pai é cachaceiro há tantos anos. Pai, liberta meu pai. E fica nisso. Aí passa 10 anos na igreja. E aí, meu irmão, poxa, 10 anos, Deus eu estou esperando Deus. Deus nem se mobilizou, porque não é assim que é feito, irmão. Você tem que entrar num ponto certo. É como eu disse lá no Ministério de Mulheres. Deus disse, seja a tua palavra qual? Sim, e não. Não é não, está errado essa correção. É sim e não. O que passar disso vem de quem? Do maligno. Então, se Deus mandou você e eu ter duas palavras, sim ou não, Deus tem 3. Espera. Tem não. Deus é sim e não. Eu sou igual a ele. Não foi isso que ele disse? Nós estaremos semelhantes a ele. No caso é ter só uma, né? Ele tem ou não, exato. Porque tem gente que diz assim, estou 10 anos, mas Deus está mandando eu esperar. Tá não. Alguma coisa está errada. Você está entendendo agora, irmão? Entenda, irmão, entenda. É porque Deus está trabalhando. Você orou corretamente? Porque a oração, ela tem que ser pá. Se ela for certa, é rápido. Se está demorando, você não está fazendo as coisas direito, não. Né? Esse negócio de Deus está esperando, não, isso é papo. Deus só tem duas. Ou ele é assim. Se 10 anos Deus não te deu a resposta, não, meu irmão, está errado isso aí. Não é Deus, não. Tu que está errado. Aprenda. É porque a gente... Eu digo por mim, eu vou falar de mim, não vou falar de ninguém não, falar de mim. Durante muito tempo eu fui papagaio do pastor, só que eu não sou mais não.
Por isso que eu digo para vocês, vá para a Bíblia. Não seja meu papagaio também não. Eu não sou papagaio de pastor. E se eu chegar num lugar que o pastor fica fazendo show pirotécnico, se abrir a Bíblia, eu me levanto e saio. Eu não vou ali para assistir show. Eu passei muitos anos da minha vida ouvindo discurso repetitivo de homens sem unção, sem sabedoria, sem capacidade. Aí o que é que acontece? A pessoa coloca em prática isso. Ela fica outro fútil. Não muda ela, não muda a vida dela, não muda a casa dela. Não tem perspectiva de mudança. Por quê? Porque ela é um papagaio, não é um beleão. Chega de papagaio na tua vida espiritual. Aprende a Bíblia. Gaste a Bíblia. Risque ela, marque o texto, escreva. Você tem que gastar, daqui a pouco tem que comprar outra. Tem crente que está com a Bíblia que ainda está colada uma página na outra. Sabe o que isso significa dizer? Você não lê Bíblia. Quem lê Bíblia, ela gasta, se acaba. Fica toda folosada, acabada. Tem que comprar outra para mim, do diário, porque eu tenho a minha de estudo, só que eu não estou trancada que eu uso a minha, porque são outras com várias. Você está compreendendo? Então, o reconhecimento de onde você vai entrar, isso é qualquer batalha.